Boa noite, sejam todas bem-vindas ao aquecimento para o evento A Jornada do Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da consciência da saúde mental, das necessidades emocionais e mentais das pessoas e também das instituições em que trabalhamos. No vídeo de aquecimento de hoje, você vai saber detalhes dos principais transtornos mentais que assolam o nosso país e também o mundo. O que criou, minha gente, muita demanda para atendimento de psicólogos e terapeutas em seus consultórios e clínicas. Você vai aprender ainda quais as técnicas eu indico e como você pode começar já a atender e aplicar com seus clientes. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arte-terapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogas e terapeutas a conquistar a liberdade financeira de uma forma criativa. Por favor, já curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. Esse aquecimento aqui está te preparando para o evento A Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal, hein, gente? Arte Terapia na Prática, dia 30, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Anota na agenda e desmarca todo o compromisso, porque esse evento não terá replay. E esse aquecimento vai ficar disponível apenas até dia 29 de janeiro. Porque dia 30 eu te espero no evento e essa playlist não vai mais estar no ar. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, que quer alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Eu convidei a Laura, que está aqui, deixa eu ver, aqui desse lado, ó, desse ladinho. A Laura, que está aqui desse ladinho, ela é a Laura Mata, terapeuta ocupacional da cidade de Monte Azul Paulista. Ela é uma especialista em saúde mental e também tem trabalhado profundamente o autoconhecimento. Que ela tem as ferramentas da arte-terapia, que ela é membro da comunidade Cuidador da Psique, que trabalha com arte-terapia, que tem esse olhar de cuidado ao interior das pessoas, e ela também é especialista num método que eu achei muito importante aqui, que eu quero ressaltar. Ele chama método que procura as cicatrizes da origem emocional das doenças que são físicas. Então, se você nunca tinha pensado nisso, as nossas doenças físicas já têm uma relação emocional, né? E ela tem um método que busca essa origem emocional que está ligada a essa doença física. Então, fantástico. Se você tem alguma doença física, também pode procurar a Laura. Você também faz atendimento online, Laura? Faço. Esse método e a arte-terapia são bem viáveis, né? Tem algumas técnicas em terapia que a gente fala, nossa, não tem como aplicar, mas no nosso trabalho a gente consegue fazer um trabalho muito bonito, online. Sim. Então, se você não é de Monte Azul Paulista, você pode também conhecer a Laura e buscar o trabalho dela de modo online, porque nós estamos sempre nos adaptando, né? Então, Laura, nós estávamos conversando aqui sobre a esquizofrenia, aqui nos bastidores antes de começar essa live, e a Laura foi convidada, ela se ofereceu, porque eu fiz um convite assim, gente, tem alguém que trabalha com esquizofrenia, alguém que trabalha com algum transtorno aqui dentro da comunidade e que está aplicando a arte-terapia, para contar para as outras pessoas como tem sido essa aplicação, como é esse paciente e como tem melhorado. E o caso que a Laura traz hoje tem melhorado bastante, né, Laura? Sim, eu atendo saúde mental desde do início da profissão, né?
Eu falo que a gente tem aí as preferências, então acaba atraindo, né? Esse tipo de paciente que tem essa necessidade de organização mental. Porque o paciente de esquizofrenia, geralmente, quando ele chega até mim, geralmente indicação da própria família, né? Alguém da família que nos busca, muito raramente é orientação médica, né? Então, a família chega até nós, fiquei sabendo que você atende paciente de saúde mental, e aí, quando a gente conhece a história, tem algumas características muito semelhantes entre os pacientes que são esquizofrênicos, né? Então, eles têm uma desorganização, afeta, na verdade, Paula, todas as áreas da vida da pessoa. Eu falo que o ser humano, ele precisa, pelo menos, de um tripé para parar em pé, que é a área de trabalho, lazer, né, a área de autocuidado e a área de se manter enquanto pessoa nos relacionamentos. Então, essas 3 áreas, elas são fundamentais. E o paciente com esquizofrenia, ele chega muito quebrado, né, a estrutura dele de relações muito prejudicada, pouca autonomia e independência no autocuidado. Então, questões assim de alimentação, de higiene, de cuidados físicos mesmo, a pessoa, ela não sabe nem por onde começar, ela é muito cuidada, né? Então, ela não sabe se cuidar. E a parte de lazer, de trabalho, de estudo, a parte prática mesmo, de um retorno financeiro, muitas vezes está bloqueada. Muitas pessoas veem, faz muito tempo que eu parei, né? Parei de trabalhar, parei de estudar, eu não consigo dar continuidade, todas as atividades que eu começo, eu não termino. Então, a gente percebe que isso é muito comum, né, na nossa prática. E você quer que eu já digo mais ou menos para a gente ter uma noção dessa paciente específica, para a gente ir tendo um olhar para as pessoas? Como ela chegou? Como foi o estado que ela estava? Como você se sentiu? Né? Porque assim, eu também às vezes recebo telefonemas, a pessoa me perguntando: você atende casos de esquizofrenia aí? Como é que não é? Então a família pergunta, ela tem o desejo, e aí eu quero saber como que você recebe isso, e a pessoa em si, né? Como que é o primeiro atendimento que você faz, né? E como é que você sente essa pessoa e começa a trabalhar com ela, a pensar sobre ela. Um planejamento, né? A gente precisa planejar, né, o atendimento. No caso dessa paciente, né, eu vou chamar ela de Maria, tá? A Maria, com 66 anos, ela teve o primeiro surto com 20, 21 anos. Foi quando teve uma situação, uma ruptura aí na família com a morte de um irmão. Então, isso é muito comum acontecer, né? Quando a gente começa a investigar, sempre tem um conflito, um fator que foi o disparador, né? Muito provavelmente ela teve outros pré-programantes, né? Programantes, mas tem um ali que dispara. E o dela que despertou foi isso, né? Na época ela já estava fazendo faculdade de odonto, estava trabalhando e nunca mais conseguiu retornar. Porque uma coisa que eu identifico, né, no caso dessa paciente, foi assim muito visível. Ela chegou, ela tinha saído de uma internação. Então, quando isso acontece, é importante a gente ver que tem alguns sintomas, alguns comportamentos que também são sequelas aí, consequências, sintomas medicamentosos. Então, ela chegou assim, muito apática, uma fala muito difícil de ser compreendida, né? E muito, muito desorganizada, ainda com algumas manias persecutórias, algumas ideações, algumas ideias muito fora da realidade. Então,
por exemplo, que um ator muito famoso era o namorado dela, e também um estado de agressividade muito importante com a mãe, né? E a mãe já é uma senhora de 92 anos. Então, a preocupação da família, quando a família, que é uma irmã que me procurou, foi justamente isso. Quem que vai cuidar da minha irmã quando a minha mãe falecer? Ótima queixa e ótima preocupação, né? E aí eu fiquei pensando, você está me ouvindo normal, Paula? Tá? Tô. Você tá me Eu ouvindo? não estou te ouvindo aqui. Ouviu agora? Não. Eu tô Aconteceu. ouvindo normal. Você está ouvindo normal? Eu vou fazendo leitura labial aqui. O que eu percebi, assim, né, que a família tinha uma preocupação muito grande, porque é uma realidade muito comum. Essas pessoas recebem um diagnóstico, o tempo vai passando, e aí? Como é que vai ficar, né? Com quem que essas pessoas, quem que vai ser o cuidador? Porque são pessoas que acabam tendo muitas limitações, como eu disse, né? Na autonomia, no cuidado. E a mãe dela, já sendo muito senhora, ela queria que essa filha demonstrasse uma certa independência até para algum dos irmãos conseguir, talvez, pensar na possibilidade de estar com ela, né? Morar junto e estar com ela, porque do jeito que estava, ficava inviável. Então, a gente iniciou um trabalho, né? Eu fiz um planejamento, primeiro, para dar uma acalmada, porque era essa agressividade dela e essa inquietude, ela não dormia à noite e durante a noite ficava andando a noite toda, de dia trocava os horários. Ela tem alguns vícios, então assim, comia muito, fumava muito, e dificuldade de manter as regras da casa, então não respeitando, olha, aqui dentro de casa não, e aí virava uma briga, então estava um clima muito conflituoso. E aí ela chega para mim muito com a característica do ambiente que ela estava vivendo, né? Agitada, desorganizada e com muito medicamento. Estava tóxica, né? Você vê que a pessoa ela, ela não está com um comportamento normal sem o medicamento. Sim, muito. Então, o início do tratamento terapêutico, né, que seria com a arte-terapia, o nosso foco com ela foi só arte-terapia, foi trazer aí uma sensação de pertencimento da própria história, mas iniciando com sensações do próprio corpo. Então, assim, fiz bastante relaxamento com ela, exercício de respiração, ouve essa música, o que você sente no seu corpo. Então, ela foi entrando em contato consigo, com as suas sensações, muito através desse tipo de atividade. Então, nós ficamos um tempo trabalhando espelho, né? Então, quem sou eu? Porque a pessoa, ela fica tão desorganizada que ela não se reconhece mais. Então, nós trabalhamos bastante esse pertencimento do quem sou eu, da minha imagem, e isso fez com que ela já fosse reconhecendo algumas coisas que são importantes para a próxima etapa, né? Então, foi o primeiro momento com ela, foi isso. E aí, como é normal, a gente com esquizofrênico, em algum momento, precisa trabalhar a relação materna, porque aparece. E apareceu com essa paciente, apareceu logo de cara. Então, a gente já... Paula, ela trazia vários conflitos com essa mãe. E aí, eu fui trabalhando com ela, que isso era uma percepção dela, era como ela estava se colocando nessa relação. E por que ela se colocava assim, né? Então, eu fiz algumas atividades
sempre associadas, porque ela chegava ainda no atendimento, nos últimos, eu achei que ela já não está mais com essa característica, mas por bastante tempo ela chegava no atendimento mais desorganizada do que ela tinha saído do último, tá? Por quê? Porque ela ficou lá alguns dias na casa dela e aconteceram coisas que ela não deu conta. Então, ela chega, para a gente conseguir retomar da onde a gente parou, eu trabalho com ela algumas atividades, 10, 15, 20 minutos, o tempo que for necessário para ela voltar a se organizar. Então, por exemplo, né, essa atividade foi ela que fez. Ó. Isso. A Mostra gente atividade aí. trabalhou áreas. Então, primeiro ela fez o desenho dos círculos, né? E aí a gente foi, por ela queria pintar tudo de uma cor só. E aí eu disse que não, que seria importante ela ir percebendo as divisões que o próprio desenho que ela tinha feito acabou se formando, e cada parte... E mais um círculo, né? Isso. Ela fez um círculo, 2, e depois mais um aqui. E aí, em cada área, eu pedi para que ela fosse fazendo uma pintura ou um desenho. E ela foi fazendo, né? Ela tem um pouquinho de ansiedade, então ela achou que foi muito demorado. Mas aí a gente vai trabalhando isso, vai trabalhando por que ela escolheu aquela cor, por que aquela cor para aquela área e não para outra. E aí depois ela foi nomeando cada área que foi se formando com um nome de, no caso, ela que escolheu esse direcionamento, né? De uma pessoa da família. Então a gente conversou, né? Como que é a sua relação com a sua irmã? Como é a sua relação com a sua sobrinha? Olha a sua relação com a sua irmã, porque depois ela teve uma outra perda muito importante, que foi a irmã e mais 3 sobrinhos juntos no mesmo carro faleceram. Então, assim, foi quando ela teve essa última crise. Então, ela passou um tempo bem, voltou a ter de novo contato com aquele conflito, com a mesma conotação. Eu percebo muito isso também, Paula, que cada um tem uma sensibilidade. Então, às vezes, assim, os pacientes têm medo. Aí, quando ele entra em contato com situações que provocam medo nele, ele desestrutura. No caso dessa paciente, todas as vezes que ela tem alguma situação com medo de morte, de separação, ou morte mesmo, rompimento, isso desestrutura ela totalmente. Então, assim, aí a gente conseguiu trazer ela de novo para o atendimento, né? E aí a gente dá sequência àquilo que nós vamos trabalhar. Então, hoje nós vamos trabalhar mãe, e aí eu trago atividades que tragam esse contexto, né? Ela fez essa daqui, olha que linda. É um quadro, deixa eu vir para cá. Isso, dá para ver agora. Aí. Nossa, é a matriosca. Então, como ela gosta muito de ler, eu trouxe a leitura, daí a gente faz a interpretação daquilo, e aí traz para a história dela, né? E você com a sua mãe, né? E aí a gente trabalhou como a matriosca, ela tem uma pecinha dentro da outra, então a gente pôde trabalhar desde quando ela era muito pequenininha, a infância dela, então a gente foi trabalhando as fases de vida, ela foi contando várias histórias, e assim, eu vejo que essa relação melhorou muito, a mãe está tão mais tranquila, a mãe me disse assim, nossa, fazia tempo que eu não via a Maria assim, dá para a gente sentar, conversar, à noite ela dorme, de dia a gente fez uma atividade de fazer juntas um cafezinho.
E aí ela aprendeu a passar o café, né? Aqui na clínica a gente tem o fogão, tudo, então ela passou o café. Agora ela faz isso para a mãe. Mãe, vamos tomar um café? E aí à tarde ela já arruma uma mesa, coisa que ela não fazia. A mãe disse que ela não levava nem o prato, né, na pia. Então hoje ela está lavando a própria roupa, organizando o próprio quarto. Nossa, Então quanta é uma autonomia já tranquilidade. desenvolveu. A autonomia que ela está desenvolvendo, né? Com Muita, essa organização, vai organizando dentro dela, ela consegue também exteriorizar isso. Não é só assim uma repetição. Ah, você tem que fazer isso. Não, não foi só isso. Ela está sendo organizada internamente. Mas, claro, como a gente conversou, não é uma cura que vai durar assim, curou, acabou. Não. Vai sim. desorganizar, aí a gente organiza de novo. Vai desorganizar, a gente organiza de novo. Né? É um processo vai desconstruindo e construindo. Só que, claro, com a relação que você tem, isso se mantém por mais tempo, isso vai ser reorganizado mais fácil, porque já tem uma Sim. relação com você, né? É quando, assim, o terapeuta estando muito atento, né? Ele consegue ter também uma liberdade aí de se relacionar com o médico. Nesse caso específico, eu não tenho contato com o médico dela, porque a irmã é uma pessoa muito acessível, é uma pessoa que tem facilidade de levar a informação como eu passo, não distorce, porque isso às vezes pode acontecer da pessoa não compreender, né? Então, alguns casos é melhor você ter uma relação direta mesmo, terapeuta com o médico, mas nesse caso a irmã sempre vai fazendo essa ponte. E aí o que acontece? A gente está conseguindo chegar num equilíbrio medicamentoso que ela também tem um pouco mais de consciência, mais movimento físico. Então, por exemplo, ela já consegue hoje ter essa energia para voltar a fazer a natação, que ela gosta, porque o medicamento estava deixando ela muito apática, para baixo. Então, isso também é importante, a gente, terapeuta, ficar muito atento, né, ao comportamento da paciente e também essa questão medicamentosa aí, como que tá. E o que é muito comum, Paula, como eu já atendi, assim, muitos pacientes esquizofrênicos, a família muitas vezes acaba tentando fazer esse meio aí com a medicação sem consultar o médico. Eu acho que a pessoa já está melhor, então eu vou diminuir a dose. Ai, nossa, essa semana ela está muito difícil. Nossa, não está dando para ficar perto porque é uma agitação ou é uma falação. Vou lá e vou aumentar a dose. Isso é muito ruim, né? A gente precisa ter esse controle medicamentoso diretamente com o médico. É o médico que pode tirar e colocar, né? Nós, terapeutas e familiares, podemos só indicar aquilo que nós estamos vendo, que nós estamos percebendo. Olha, ela está assim, ela está agindo assado. O que o senhor acha? Porque quem sabe de remédio não somos nós, Não, né? né? E aquela caixa com os quadradinhos que Aquela você caixa falou eu para mim? uso, essa caixa aqui, ó, que a Paula está referindo, são quadradinhos de madeira, tá? Eu pedi para fazer, daí eu pintei coloridinho. Eu uso 1000 atividades, de 1000 possibilidades. Com essa paciente específica, eu uso muito nesse início do atendimento, que nem eu disse para vocês, para a gente conseguir trazer ela para cá, para o real, organizar, ter uma percepção melhor, o discernimento do que nós vamos trabalhar. Então, eu trabalho com ela, por exemplo, nós vamos colocar essas 3 pecinhas, tá bom? Então,
azul escuro, claro, roxo. Agora é você que vai organizar do jeito que estava. Aí ela vai tentar colocar. Ah, tá, conseguimos. Agora nós vamos com 4 pecinhas, 5 pecinhas. Hoje nós vamos usar as pecinhas para formar um desenho. Então, eu posso direcionar um desenho, ou eu posso deixar livre, né? Vamos fazer uma forma, né? Eu quero que você monte um triângulo azul, um quadrado vermelho. Coisas simples, mas que vão ajudando ela voltar para o aqui e agora, e aquilo que nós vamos trabalhar ter muito mais resultado. É muito interessante, assim, esse início da sessão, a gente ter essa percepção, né, de trazer a pessoa um pouco mais tranquila para aquilo que nós vamos fazer posteriormente. Uma atividade, Paula, que eu queria partilhar com vocês, que eu acho que fez a diferença no comportamento dela, eu falo que as coisas às vezes acontecem por essa atenção, né? A gente tem que ficar atento. E um dia ela entrando aqui no consultório, eu tenho um jardim. E ela olhou e falou assim, nossa, eu adoro planta. Aí eu falei, você tem plantinhas na sua casa? Ela falou assim, minha mãe tem umas coisinhas lá no fundo. Aí eu falei, mas você não ajuda ir lá, cuidar? Não, é da minha mãe. Eu falei, e você gostaria de ter um vaso seu? Não sei. E isso ficou. No outro dia, eu já trouxe, né, para que ela veja que aquilo era possível. Olha, tá aqui. Se você quiser, é tranquilo. Eu te ensino, te ajudo a plantar, porque você nunca fez, mas eu estou apresentando para você essa atividade porque você consegue. Será? E se morrer? E se eu esquecer de molhar? Aí eu falei, vamos tentar, tudo bem, acontece às vezes, né? Na minha casa também já morreu algumas plantinhas, mas nada impede você tentar. E a planta tá a coisa mais linda. Então, assim, muito legal. E ela tem uma responsabilidade, e isso, você passa na frente da casa dela, tem uma varandinha, assim, com 2 cadeirinhas, e tá cheio de vasinho dela. Porque ela criou gosto, né? Então, assim, ela só planta suculenta, que aqui no consultório era suculenta, ela levou a primeira, ela viu que ela deu conta, que você não precisa ficar molhando toda hora, né? É algo que não é difícil de fazer. Então, o que ela percebeu? Que ela tem capacidade de fazer muitas coisas. Às vezes, a ideia dela de autocuidado ou de fazer era muito grande, mas não. Se você fizer aquilo que está ao seu alcance, que é simples, às vezes é desmistificar mesmo para o paciente, né? O que eu sou capaz. Eu percebo que o paciente de saúde mental, eles têm muita insegurança. Sim. E daí muito medo de errar, né? Ele acaba sendo taxado de preguiçoso, porque daí não faz mais nada. Sim. Mas ele tem a capacidade. É que realmente parece que tudo é muito grande, tudo vai dar errado, e aí ele não faz mais nada. E aí quando você nem arrisca, né? Ou pode ser que você quer fazer, não vai dar certo, negativo, né? Fica sempre na negatividade. Muito. E às vezes a família, sem querer, né, Paula, reforça um pouco isso. Não faz não, porque... Tanto é que quando ela aprendeu a fazer café aqui, a irmã me disse, eu acho melhor em casa ela não fazer, deixa para ela fazer só aqui, porque vai que ela se queima, vai que ela põe fogo. Aí eu disse, não, é super tranquila, ela é capaz de fazer, né? Então, assim, eu falei, lógico, se vocês se sentirem mais seguros, fiquem ali na cozinha com ela, né, as primeiras vezes, mas deixa ela fazer, porque senão não adianta a gente realizar uma atividade aqui, né, e trazer essa potencialidade da pessoa de você chega em casa, não faz, não, deixa que eu faço,
né? Porque tem muito isso de ser cuidado, ser cuidado e também ser negado, né? Na sua paciente falar, então tá, então não vou fazer. E aí não muda, né? Aí o comportamento não muda. Isso não vira hábito, né? O Sim, consultório, a atividade que a gente faz é para ir organizando para que eles transformem isso em hábito depois também, para que tenha melhora na casa, né? Para o transtorno ter um lugar na vida da pessoa, mas não um lugar inteiro, para ele ter outras coisas, igual aquele desenho que você fez, né? De ter áreas que ele faz coisas diferentes. Então, tem uma área para o lazer. O que ele vai colocar nesse lugar do lazer? Se ele sim, vai conseguir transformar esse lazer em um trabalho, em ganhar um dinheiro com isso, algum lugar que ele possa, por exemplo, passar café. Vamos passar café, esse vai ser o trabalho dele, né? Por exemplo. Ou tem pessoas que desenvolvem bem as artes e vão para o caminho das artes. Claro que vai precisar de alguém que vai ajudar a vender, mas ele faz as artes. Então, dá para pensar e conseguir, geralmente com supervisão, que ele volte em partes para o mercado do trabalho, né? Com sim. supervisão. É que nem essa paciente, ela tem uns pensamentos, né? O que é muito comum, né? A gente fala, eles viajam nos pensamentos, mas são pensamentos tão ricos. E aí, assim como ela gosta muito de ler, a gente vem trazendo esse recurso para ela de fazer a releitura daquilo que ela leu, através de um poema. Então, ó, essa semana próxima mesmo nós vamos fazer isso. Então, ela levou para casa um livro, chama O Menino que Tem Medo de Errar, porque ela ainda tem esse medo presente. Aham, E uhum. aí nós vamos desenvolver uma atividade, como ela tem essa facilidade na escrita. Então, ela vai redigir, né, com a linguagem dela, com a percepção dela, um poema sobre isso que ela entendeu ali do livro. E aí a gente já fez um presente para a irmã, porque a irmã é escritora de livros, assim, livros infantis até conhecidos. E ela fez para a irmã e ficou a coisa mais fofa. Tipo um caderninho de anotações. E na página, a primeira página, ela foi colocando palavras que representassem para ela aquela irmã. E ficou, assim, muito carinhoso. E eu percebo na hora que a irmã traz ela aqui, que depois desse movimento, mudou a relação delas, porque a irmã a trazia com pressa, incomodada, porque tinha que trazer, tinha que buscar, e agora a irmã desce, a irmã dá um abraço, dá um beijinho, deseja, aproveita sua hora aqui na terapia, e ela agradece, obrigada por você me trazer, que bom que você está aqui. Então, elas estão tão mais carinhosas e demonstrando uma relação mais afetuosa, né? Porque não adianta a gente ficar confrontando uma coisa que você vai ter que fazer. Então, assim, o que eu percebo que às vezes a família, ela fica com essa dificuldade, né? Então fica uma briga, eu faço, mas eu não queria fazer, ela precisa de mim, mas eu não quero ajudar. E aí não adianta, né? Enquanto a gente não aceitar, né? Ter uma aceitação da forma como o outro é, da forma como o outro se comporta, e o que eu posso fazer, e o que o outro também pode aprender a fazer, fica uma relação assim, né? O tempo todo.
Eu percebo que quando a família, eu chamo assim de família atípica, quando tem uma pessoa com um transtorno. Esses embates acontecem porque o luto também está aqui, né? Eu não queria que tivesse acontecido isso com a minha irmã, eu não queria que tivesse acontecido isso com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, né? Eu não queria que tivesse acontecido isso com a pessoa. Então fica aqui também dentro de mim que não tem o transtorno, um sentimento de lutar com isso, né? E também vejo que a pessoa que convive precisa se reorganizar, aceitar Sim, que vai se reorganizar, porque tem um pedacinho dela que também está quebrado, assim como o parente que também está carregando transtorno, né? Precisa ali desse amor aí, talvez terapêutico, procurar também um terapeuta para conseguir lidar melhor com esses sentimentos que tem e com a pessoa que tem o eu falo que transtorno. a terapia é bom para todo mundo, né, Paula? E uma família que tem um paciente na área de saúde mental acaba sendo algo até como prioridade, porque se você não tem esse autoconhecimento, né, e reconhece o que é do outro, o que é meu, fica muito difícil a relação. Então, eu sempre oriento as famílias que puderem também fazerem atendimentos terapêuticos, que ajuda muito no processo de todo mundo. Fica muito mais fácil. E não fica tão projetivo. Ah, foi a terapeuta que não fez, foi o psiquiatra que não deu remédio certo, o fulano que não deu conta. Então, a gente sabe que é pesado para a família e que os profissionais estão aí, né? Que tem uns que acertam melhor o vínculo, tem outros que não acertam tão bem o vínculo, isso existe, né? Mas quando a família entende que ela faz parte, que ela faz parte, que os profissionais também estão fazendo a sua parte, que não é milagre, que é para sempre, né? É sempre, que então isso tem que ser integrado na vida como mais uma coisa. Ah, eu bebo água, eu como, eu tomo banho e também faço isso, isso e isso, porque faz parte do É ritual de porque, todos assim, os há dias. situações, né, que a gente falou lá, despertantes, não tem como a gente ter o controle, né, Paula, da vida. Não. Então, sempre vão aparecer situações que a pessoa vai ter que saber lidar. Se ela tiver com um terapeuta ali no suporte, muito provavelmente ela vai passar por aquilo sem ter uma crise. Agora, se ela não tem o suporte, essas situações mais conflituosas, mais difíceis, que a vida vai oferecer, que Vai, oferece, ela oferece, ela simplesmente oferece, não né? tem jeito. Não. Aí é um risco, né, que a estrutura emocional não dá conta. Porque é diferente de uma pessoa que tem uma situação, um trauma vivido, passa por um processo, por exemplo, uma depressão, ou tem aí um transtorno de medo, de pânico, de ansiedade, faz o tratamento, mas consegue novamente, né? Achar Isso. o equilíbrio. Uhum. A pessoa que tem o diagnóstico de esquizofrenia, houve uma ruptura. Não, é isso, Então, exatamente. ela precisa ser tratada sempre. Pra sempre. Muita informação, né? Mas a minha pergunta agora é a seguinte: você está tendo resultado? Sabia que você pode ter 10 vezes mais resultados se você saber um método de como aplicar? Porque as técnicas soltas não trazem resultados, são apenas informações. As técnicas organizadas geram verdadeira transformação na sua carreira. Eu agradeço a sua audiência de hoje. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arteterapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogos,
terapeutas a conquistar a liberdade financeira de forma criativa. Você gostou dessa aula? Então, por favor, curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com os seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. E esse aquecimento está te preparando para o grande evento, a Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. E, por favor, anota na agenda e desmarca todos os compromissos, porque o evento não terá replay. E vai ficar disponível essa playlist apenas até dia 29 de janeiro, porque dia 30 nós já temos o evento começando. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, para alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Eu te vejo amanhã com mais um conteúdo para você bombar em 2023 em seus atendimentos e também em sua carreira.